programa Estação Saúde está de volta, mais uma vez falando de um assunto super interessante, né? Já que o outono chegou, o friozinho está para chegar, né? Nós estamos conversando hoje sobre tosse e eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. O doutor já falou sobre tosse, a tosse produtiva, né? Doutor, e a questão da diferença entre tosse aguda e tosse crônica, que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm, né? Uma tosse assim persistente há bastante tempo. Isso. Nós temos então a fase aguda e depois nós temos a fase crônica, onde antes da crônica nós temos a subaguda, que pode durar de 3 a 8 semanas. E tem o caso da fase crônica, que geralmente é acima de 8 semanas. E na tosse crônica, esse é um assunto importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma tosse persistente e não sabe a causa. Mesmo ela tem a tosse até produtiva. E muitas vezes essa tosse persistente. Por exemplo, nós temos um caso de criança que muitas vezes tem tosse noturna. Vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e não se sabe. E os pais não sabem a causa. Por que essa criança tosse? Afastando o processo alérgico que pode provocar essa tosse persistente, mas nós temos uma entidade importante, tirando a asma, que é uma das causas de tosse. Nós temos uma entidade muito frequente que eu examino muito e vejo que muitas vezes tem criança que sofre 1 ano, 2 anos, 3 anos com aquela tosse, dando até sintomatologia das vias respiratórias com chia, com broncoespasmo. E quando nós vamos examinar, encontramos que esta criança tem refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? O refluxo, quando a criança deita, geralmente, aquilo reflui o conteúdo do estômago, deixa passar para dentro do esôfago, e esse conteúdo, muitas vezes, que tem substância química, né? O ácido clorídrico, tudo do estômago, pode ser aspirado pelas vias respiratórias, penetra através ali da glote, cai nas vias respiratórias e causa uma irritação química nas vias respiratórias e causando uma tosse persistente devido ao refluxo. Então, toda criança, mesmo adulto, tem adulto que já sofreu muito de tosse crônica, porque sabemos que a tosse persistente incomoda as pessoas. E porque é geralmente à noite, né, doutor? Perturba o sono. A criança perturba o sono da criança, ou mesmo do adulto, acorda cansado, fatigado. Se está na fase de escolar, ele tem um rendimento escolar baixo, não presta atenção, fica sonolento. Então, toda a tosse eu considero um sintoma importante que tem que ser esclarecido. Nós não podemos desprezar a tosse e dizer, não, por aí. Então, eu queria dizer que a tosse do refluxo em criança e em um adulto é uma realidade. Muitas vezes essa tosse é uma tosse seca, mas que tem uma manifestação respiratória importante, que muitas vezes tem a chia, broncoespasmo, que o médico pode observar. Isso é importante que tenhamos essa atenção toda especial. Nós temos uma outra tosse, que infelizmente é em consequência do cigarro, do tabaco. As pessoas que fumam muito, por longo tempo, dependendo da sua constituição, da sensibilidade do seu organismo, nós sabemos que o cigarro, com o tempo, ele vai causando um transtorno na mucosa que reveste os pulmões, reveste os brônquios, os bronquíolos, até os alvéolos, onde são destruídos esses septos alveolares. E com isto, o cigarro desenvolve muitas vezes uma bronquite crônica, uma reação inflamatória dos brônquios. E o paciente
E as glândulas que reveste produzem muita secreção. E o paciente que é fumante crônico, que já tem a sua bronquite crônica, muitas vezes já desenvolveu um distúrbio pulmonar obstrutivo crônico, ele tem seu toalete matinal, que é a tosse persistente. Todo fumante crônico que já é portador de um certo grau de bronquite, de DPOC, de um certo grau de enfisema, ele tem seu toalete matinal. Ele tosse, 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 tentando limpar as vias respiratórias. Não consegue, em consequência desta enfermidade que o cigarro causou. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas você não saia daí, que a gente já volta.